meio a um cenário econômico delicado, onde o preço dos alimentos já pressiona o bolso do brasileiro, uma nova decisão promete intensificar ainda mais o custo de vida. A Petrobras anunciou um aumento de 21 centavos, R$22 no litro do diesel nas refinarias. Um reajuste que entra em vigor amanhã e coincide com a elevação das alíquotas do ICMS sobre imposto dos estados. A medida reacende debates sobre a política de preços da estatal, as estratégias do governo para conter a inflação e, claro, o impacto direto no transporte de mercadorias e, consequentemente, nos preços finais para o consumidor. Enquanto economistas discutem a defasagem dos preços em relação ao mercado internacional e os riscos para a competitividade dos importadores, o Palácio do Planalto lida com um problema político. A aprovação do presidente Lula já vem sofrendo quedas, impulsionada pela escalada dos preços. E com o combustível mais caro, o efeito dominó no custo dos alimentos parece inevitável. Neste contexto, caminhoneiros autônomos já se mobilizam para discutir os impactos do aumento, levantando a possibilidade de novos desafios logísticos e políticos para o governo. A seguir, você confere todos os detalhes sobre esse reajuste, suas implicações econômicas e políticas e como o governo tenta equilibrar a difícil equação entre manter a popularidade e enfrentar a dura realidade do mercado. Bom, gente, a gente muda de assunto agora. A gente vai falar, quer dizer, falando ainda de Brasil, de economia brasileira e de política, mas especificamente sobre esse anúncio da Petrobras, né? Um aumento de 22 centavos no litro do diesel nas refinarias, né? O reajuste passa a valer amanhã, no mesmo dia em que os estados também vão cobrar mais impostos sobre os combustíveis. A reportagem de Saulo Tiossi. A petroleira justificou o aumento, alegando que o preço era o mesmo desde outubro de 2023. O diesel vendido para as distribuidoras vai subir 6%, 22 centavos por litro. Estimativas do setor de importação apontavam uma defasagem de mais de 15% nos preços praticados pela Petrobras em relação ao mercado internacional. Embora a estatal tenha abandonado a política de paridade de preços, a defasagem, segundo economistas, diminui a competitividade dos importadores e é vista como um risco ao abastecimento, já que o Brasil não consegue atender sozinho a demanda interna. Do lado político, o reajuste vem num momento difícil para o governo. A aprovação do presidente Lula caiu nas últimas pesquisas, influenciada em boa parte pela escalada dos preços dos alimentos, que vão sofrer uma pressão ainda maior com o combustível mais caro. Também neste sábado, os estados vão aumentar o valor que cobram do ICMS sobre os combustíveis, implicando em mais um repasse nas bombas. Para o diesel, o imposto estadual sobe 6 centavos, indo a R$ 1,12 por litro. Gasolina e etanol terão reajuste de 10 centavos, coincidência de R$ 1,47 de ICMS. A alta foi definida no fim do ano passado entre o Ministério da Fazenda e os governadores como resposta à redução das alíquotas do ICMS sobre os combustíveis no governo Bolsonaro em 2022. Na época, uma forma de baixar os preços pressionados pela disparada do barril do petróleo com o início da guerra na Ucrânia e no meio da corrida eleitoral. A medida foi criticada por governadores que buscam agora recompor sua base fiscal. As mudanças, no entanto, provocaram reação dos caminhoneiros. Representantes dos trabalhadores autônomos marcaram uma reunião na próxima semana para discutir os impactos dos aumentos no diesel. Thaís Herédia, demorou esse reajuste? Demorou muito, né? Eu acho que o Adriano Pires, que a gente recebe sempre aqui no WW, reconhecido aí como especialista do setor, acho que ele fez uma declaração hoje aqui para a CNN que eu achei muito boa. Ele disse, olha, uma empresa no mercado de petróleo, de óleo e gás, uma empresa que passa 14 meses sem promover um reajuste de preços, ela está controlando preços. Porque esse controle de preços, mesmo que implícito, acaba gerando tensões tanto no mercado quanto na política. Por um lado, pode aliviar a pressão inflacionária temporariamente, mas por outro, compromete a credibilidade da estatal e pode prejudicar a competitividade no setor. A volatilidade é alta, sim. O Brasil quis evitar o que muitos países fazem,
quer fazer o preço ao consumidor acompanhar a volatilidade do mercado internacional. Mas, desde que a Petrobras adotou uma política de preços que ninguém entende como funciona, com uma discricionariedade absurda, coloca uma pressão enorme sobre os pequenos que fazem parte desse mercado no Brasil. Passar 14 meses sem fazer uma alteração de preços? Não tem modelo que justifique isso para uma volatilidade que foi de 5% a 30%. Por mais que a Petrobras esteja bem de caixa, pagando muitos dividendos, a mensagem no final das contas é clara. Não há mais dúvida de que há algum controle de preços na Petrobras. Ô Júnior, agora de certa maneira teve uma discussão no governo, porque a grande preocupação hoje no Palácio do Planalto é com a inflação de alimentos especificamente. A gente está falando de combustíveis, claro, mas o governo segurou justamente para evitar esse impacto na popularidade? Caio, essa política de preços que a Thaís mencionou, que não é nada transparente, ninguém sabe exatamente como funciona, foi instituída pelo ex-presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, né, que era um ex-senador do PT. Ela foi trazida para trazer conforto ao governo, porque ela simplesmente não repassava volatilidade. Então, isso permitia que a Petrobras segurasse ali por um período bastante prolongado os preços sem fazer repasses, né? Agora, chegou num momento em que, se não houvesse nenhum repasse, o sinal externo seria tão negativo que poderia gerar uma crise de credibilidade. E essa crise de credibilidade, nesse momento de governo já fragilizado, poderia se reverter ainda mais fortemente contra o governo. Então, houve sim conversa, o presidente foi avisado de que haveria e houve esse reajuste no diesel que não foi um repasse total da defasagem que estava estimada, principalmente pelas associações, e não houve da gasolina, né? Havia também defasagem a respeito da gasolina. O recente anúncio da Petrobras de um aumento de 22 centavos no litro do diesel nas refinarias desencadeou uma série de reações, tanto no setor econômico quanto no político. A justificativa da estatal baseia-se na defasagem de preços em relação ao mercado internacional, apesar da política de paridade ter sido abandonada. Este reajuste, somado ao aumento do ICMS pelos estados, tende a pressionar ainda mais os preços ao consumidor final, especialmente em um momento em que a inflação já preocupa o governo. Considerando o cenário atual, o governo enfrenta o desafio de equilibrar a necessidade de ajustes econômicos com a manutenção da estabilidade social e política. Medidas concretas para conter a inflação parecem limitadas, e a aposta recai sobre fatores externos, como uma safra favorável e a eficácia da política monetária. Em suma, o aumento do diesel não é apenas um ajuste técnico, mas um fator que pode ter repercussões significativas na economia e na política nacional. Até a próxima, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.